A paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus, mais um momento de oração, de devoção, de leitura da palavra que Deus tem nos dado. E eu te convido a abrir também comigo no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 33 ao versículo 35, que nos diz assim: Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meus irmãos, nós podemos observar que o escritor Lucas, ele relata uma conversa, um diálogo entre Jesus e um intérprete da lei. No tempo de Jesus, amados, os intérpretes da lei, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma inveja muito grande de Jesus e eles sempre procuravam colocar Jesus à prova, faziam perguntas maldosas, capciosas, tendenciosas a Jesus, mas ali o mestre sabia da intenção do coração daqueles homens. E esse próprio intérprete da lei, ele fala para Jesus, ele faz uma pergunta assim: Jesus, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: Homem, o que está escrito na lei e como tu interpretas? E nesse momento ali, aquele intérprete, ele fala a respeito dos 2 mandamentos, os 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo. E nós vemos que Jesus fala assim: olha, você respondeu bem, faz isto e você viverá, faz isso que você terá a vida eterna. E ele, para querer ali pegar Jesus à prova, ele faz uma pergunta para Jesus, fala assim: Jesus, mas quem é o meu próximo? E é nesse momento que Jesus ele conta essa parábola do bom samaritano, uma parábola que relata que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ali naquele lugar deserto, naquele caminho desértico, ele sofre um assalto. Ali aquele homem é roubado, é tirado dele os seus pertences. A Bíblia diz que ele fica ali no chão quase semi-morto, porque também ele é ali espancado, posso também dizer assim. E ali naquele mesmo caminho passa um sacerdote, mas aquele sacerdote não ajuda, ele passa de largo. Ele viu a situação daquele homem, mas ele passa de largo. Também um levita passa de largo e também não ajuda este homem que estava ali, todo ferido, todo ensanguentado, precisando de uma ajuda. E nesse momento, o bom samaritano, ele passa e ele vê a situação, ele chega perto daquele homem e se compadece dele. E nós observamos que esse homem samaritano pega este homem, o seu próximo, e leva ali uma hospedaria. Passa também ali óleo e vinho para ali sarar as feridas, para ocorrer o cicatrizamento, e leva à hospedaria e paga ainda 2 denários. Que 2 denários, irmãos, era equivalente naquele tempo às 2 diárias de um trabalhador. E ali ele fala para aquele homem, o bom samaritano, ele fala assim: olha, hospedeiro, cuida deste homem. Se a conta aumentar, se for mais ainda necessário te dar algum dinheiro, algum denário, eu te indenizarei quando eu retornar. E nós vemos, irmãos, que esses 2 homens, o sacerdote e o levita, esses homens, a Bíblia diz que estavam indo em direção ali ao templo para adorar. E em Levítico capítulo 21, a lei proíbe que um sacerdote toque em um morto, que o levita também toque em um morto, porque senão eles iriam estar contaminados e também iriam contaminar o templo. E nós observamos que Jesus ele veio, irmãos, para aplicar um entendimento completo a respeito da lei. Porque no tempo da lei, amados, a lei não tinha ou não dava um entendimento completo para cada um de nós. Nós sabemos que se alguém adulterasse, essa pessoa deveria ser apedrejada, essa pessoa deveria morrer. E já na nova aliança nós observamos, isso até está escrito em João capítulo 8, que Jesus traz a luz da compreensão da palavra de Deus. Jesus, como príncipe da paz, também ele veio trazer o perdão. Assim como aquela mulher em João capítulo 8, que ela foi levada até Jesus, ela foi acusada, foi pega em flagrante em um ato de adultério, não se fala do homem, mas só fala daquela mulher. Nós observamos que Jesus ele fala para aqueles homens: olha, se vocês não têm pecado, que vocês sejam o primeiro a apedrejar esta mulher. E ali aqueles homens saíram todos, porque eles sabiam que ali eles eram adúlteros,
eles eram ladrões, eles eram mentirosos. Eles começaram a analisar a consciência deles e ver que eles eram culpados assim, ou pior, como aquela mulher. E nós observamos que Jesus ali, irmãos, ele estava implantando ali o evangelho da graça, o evangelho que libera o perdão, o evangelho que perdoa as pessoas. Mas no tempo da lei, aquela mulher, ela deveria morrer. É claro que ali, naquele período, irmãos, né, no período de Jesus, já estava a transição, finalizando ali, né, a antiga aliança, estava adentrando na nova aliança. Mas Jesus já trouxe o entendimento para aquela mulher e para todos que estavam ali ao seu redor. E segundo a lei, esses homens, os sacerdotes levitas, eles não poderiam tocar. E por isso que eles prosseguiram direto. Mas esse samaritano, amados, ele fez diferente. Ele parou, ele pegou ali aquele homem no colo, colocou ali sobre o seu animal, passou óleo, passou vinho para cicatrizar as feridas e cuidou daquele homem. E nós observamos que o próprio Jesus ele fala assim para o intérprete da lei e faz uma pergunta. Ele fala assim: olha, intérprete, qual foi desses três que usou de misericórdia para com este homem que estava ferido? E o intérprete da lei responde: olha, Senhor, foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus fala: olha, você vai e procede tu de igual modo. Faz também da mesma maneira, do mesmo jeito. Ou seja, irmãos, na nova aliança, nós temos que compreender que nós temos que ultrapassar a lei. Nós temos que ir além da lei, do que a lei nos fala. Porque na antiga aliança eles só cumpriam a lei e pronto. Na nova aliança é diferente, amados. Nós temos que perdoar. Na nova aliança nós temos que amar. Na nova aliança nós temos que ser... muitas vezes as pessoas nos ofendem e nós temos que perdoar. Tem até uma passagem que Jesus ele fala que se alguém atingiu tua face, que você vire a outra, né? Alguns interpretam que isto é você realmente, literalmente, se alguém bater no teu rosto, você tem que virar para o outro lado. Mas não é, né? Você simplesmente não revida, né? Esse virar é você perdoar. Esse virar o rosto para a pessoa bater para o outro lado é você não revidar, é você perdoar, né? É você compreender que você, assim como você foi perdoado por Deus, você também tem que perdoar o teu próximo. Assim como Deus ele ama você, ele também ama o próximo. Assim como você ama a Deus, você também tem que amar o teu próximo. Porque a lei, irmãos, nós sabemos que a lei, ela por completo são 613 mandamentos. Mas ali nós vemos que Deus unificou em 10 mandamentos. E desses 10, nós vemos na nova aliança que se tornaram em 2. Mas esses 2 valem os 10 e também valem os 613. E nós sabemos que na nova aliança, esses 2 mandamentos, eles são verticais e horizontais. Porque o primeiro mandamento é: nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, entendimento. E o segundo, que é interligado ou é ligado ao primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não cumpre o primeiro, nós não também cumprimos o segundo. Ou se nós não cumprimos o segundo, não cumprimos o primeiro, porque os dois são interligados. E Jesus quis falar isso àquele homem intérprete da lei, que não adiantava ele amar a Deus, mas não amava o próximo, né? E Jesus faz essa analogia, irmãos, também trazendo a respeito dos samaritanos e judeus, que eles não se davam, eles não se cheiravam, né? Um se achava melhor do que os outros, né? Um adorava melhor do que o outro, né? Os judeus consideravam os samaritanos como filhos bastardos, porque eles surgiram de uma miscigenação de judeus com outros povos, né? E deu origem aos samaritanos. Então havia uma divergência muito grande de adoração, de cultura, de religiosidade entre eles. E nós observamos que Jesus ele traz essa parábola do bom samaritano para mostrar que aquele bom samaritano, né, que era desprezado pelos judeus, foi aquele homem que ajudou aquela pessoa que estava ferida. E essa parábola também traz, irmãos, o próprio Jesus como o bom samaritano. Nós estávamos como aquele homem lá jogado, ferido no chão, estávamos açoitados ali, machucados, ferido pelo pecado, mas Jesus, como bom samaritano, foi lá, nos curou, nos purificou, nos santificou, nos passou o óleo, nos passou o vinho,
curou os nossos ferimentos e nos deu uma nova vida. Glórias a Deus. Amém? Eu te convido a orar comigo neste momento, que você também, se você está sendo abençoado por este programa, por esse vídeo, que você possa curtir o nosso vídeo, possa se inscrever no nosso canal, também possa compartilhar esse vídeo a mais pessoas. Amém? Te convido a orar comigo neste momento. Mais uma vez nós te louvamos, meu Senhor, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Tu és bom, e a Tua misericórdia ela é eterna em nossas vidas. Nesta oração te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós temos cometido contra a Tua santidade. Meu Pai, cada dia que o Senhor possa nos limpar, Senhor, venha nos transformar, venha nos purificar, venha nos santificar, que a cada dia a Tua palavra possa ser internalizada nos nossos corações. E mediante, Pai, a leitura da Tua palavra, Senhor, que ela venha, Pai, que Ele falar com cada filho Teu, que nós possamos se compadecer do nosso próximo, Pai, que nós possamos amar cada dia, que nós possamos também, Senhor amado, ser um bom samaritano, que nós possamos também, Senhor amado, ajudar o próximo, possamos a cada dia ter empatia de se colocar no lugar do próximo, sentir um pouco das dores do próximo, sentir um pouco das necessidades, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai, porque nós sabemos, Pai, que nós somos uma cópia de Cristo aqui na terra. Nós sabemos que nós devemos exercer, meu Pai, esse dom da misericórdia, exercer, meu Pai, esse dom de ajudar o próximo, Senhor amado, em meio às dificuldades, em meio às lutas, que nós possamos ter, meu Pai, esse sentimento. Assim como Tua palavra diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus sentiu amor pelas pessoas, Jesus sentia compaixão, Ele se conduía pela necessidade do próximo, e que nós possamos ser assim, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai. Arranca toda a maldade, arranca todo egoísmo nas nossas vidas, que nós possamos, Pai, a cada dia ter esse entendimento e ser como Jesus. Que nós possamos a cada dia ser cópias de Jesus aqui na terra. Nos ajuda, Pai, a cada dia. Nós sabemos que através da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que nós iremos alcançar, meu Deus amado, essa estatura de varão de varoa perfeita, de pessoas, servos e servas transformados. E assim nós te agradecemos por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E que Deus continue nos abençoando.